Estamos de volta com o painel eletrônico desta manhã de terça-feira, 9 de abril de 2019. Lembrando que você pode participar do programa, estamos ao vivo pelas mídias sociais, também pelo YouTube. Estamos também ao vivo através da nossa página na internet, www.radio.câmara.leg.br. Também estamos pela rede legislativa de rádio e emissoras parceiras em todo o país e Rádio Câmara em Brasília, 96.9 MHz. Bom, uma nova reforma tributária volta a ganhar força na Câmara dos Deputados. O líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi, que apresentou aí, protocolou na casa, na última sexta-feira, uma proposta de emenda constitucional para exatamente fazer uma simplificação do sistema tributário brasileiro, Isabel Ferreira. Essa proposta ela foi desenhada pelo diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard App, e prevê a criação de uma alíquota única sobre o consumo e também a simplificação radical do sistema tributário brasileiro. De acordo com os cálculos do economista, o projeto poderá elevar o produto interno bruto em 10% em 15 anos. Olha que coisa boa. Pois é, na semana passada, a convite do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, o texto foi debatido com lideranças e também com a presença aí, de lideranças e vice-lideranças dos partidos políticos. Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Mauro Benevides Filho, que é do PDT do Ceará, que participou aí também do encontro, debatendo essa proposta de reforma tributária. O parlamentar com que a gente conversa agora está aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Deputado Mauro Benevides Filho, um prazer tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia para o senhor, como é que vai? Bom dia a você, Edson, bom dia, Elisabel. Dizer da alegria em poder estar aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Desculpe, mais uma vez, falando para todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de estar na residência do presidente Rodrigo Maia, onde lá estavam 8 parlamentares, líderes de partidos, ouvindo este amigo que tenho já de muitos anos, que é o companheiro Bernardo Api, onde lá ele apresentava uma nova estrutura tributária, sobretudo no que concerne à junção de vários impostos, no PIS, no ICMS, no ISS, no IPI, que nós chamamos de imposto sobre consumo, para que todos eles pudessem ser unidos em um único imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ou seja, como uma proposta inicial dessa dita reforma tributária, que há muitos anos o Brasil debate, a própria Câmara dos Deputados também debate isso. Eu espero, Edson, que com a minha experiência desses últimos 12 anos como secretário de Estado da Fazenda do Estado do Ceará, aliás, o único momento que eu conheço alguém que ficou durante tanto tempo, portanto, independente, independente de governador. Eu tive 8 anos na gestão do governador Cid Gomes, 4 anos agora na gestão do governador Camilo Santana, exatamente procurando, primeiro, simplificar essa estrutura toda emaranhada que é a legislação do ICMS do Brasil. Ou seja, as empresas gastam muito dinheiro estudando a legislação, as leis, as portarias, as instruções normativas. É um complexo de legislação que as empresas gastam muito dinheiro com advogados, com contadores, portanto, é uma estrutura cara para você entender e aplicar dentro da sua empresa, todo esse emaranhado de normas que são estabelecidas pelos fiscos do Brasil. Entretanto, para terminar essa primeira parte, eu acho que a reforma tributária ela não pode se limitar, apesar de ser muito importante, ela não pode se limitar exclusivamente ao consumo, ao imposto sobre consumo. E explico isso para terminar. Porque o Brasil tem hoje o sistema mais regressivo do mundo. Dos 2 trilhões que nós arrecadamos no sistema tributário brasileiro, 1 trilhão e 100
Elisabel, é sobre imposto sobre consumo, ou seja, os mais pobres, os menos favorecidos, é que carregam essa carga tributária muito grande. O imposto sobre propriedade, por exemplo, 396 bilhões. Portanto, essa reforma tributária ela tem que vir. E aí o presidente Rodrigo Maia acerta na veia essa questão do processo todo de simplificação da legislação tributária, mas devemos sim fazer que essa carga tributária ela seja mais justa perante a população brasileira. Agora, deputado Mauro Benevides Filho, esse assunto não é novo aqui dentro da casa, né, no parlamento. Desde 2004, o Congresso tenta fazer mudanças na cobrança de impostos. Nós acompanhamos aqui na outra legislatura. A comissão especial aprovou, inclusive, o parecer do deputado Luiz Carlos Rauli. Ele brigou muito por esse imposto único, o IVA, né, que simplificava o sistema, foi amplamente debatido, inclusive com audiências públicas, né, que ele realizou. E agora, diante da renovação parlamentar nesta nova legislatura, o que o senhor acha que pode acontecer? Se vai, assim, seguir em frente essa discussão, vai ser aprovada mesmo a reforma? E eu gostaria de saber por que começar do zero se o projeto do deputado Luiz Carlos Rauli já tinha sido, inclusive, aprovado em comissão, pronto para votação no plenário. Vamos refletir aqui com a população que, na grande audiência, a você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, que nos dá o prestígio dessa audiência, abraçar os comerciantes, enfim, juventude do nosso país. Existem duas razões por que a reforma tributária não sai. A primeira delas é porque reforma tributária para a população brasileira é diminuição de carga tributária. É você ter menos impostos a pagar dentro da visão da grande maioria de todas as brasileiras e dos brasileiros. E esse conflito, Edson, o Congresso Nacional não consegue fazer a mediação. E, por outro lado, aqueles que são do governo, eles querem, no mínimo, manter a estrutura arrecadatória vigente hoje no país. Então, esse conflito, redução de carga e, ao mesmo tempo, manter ou ampliar a carga tributária, isso é um fator que prejudica e que dificulta, vamos dizer assim, a compreensão de todos os parlamentares que já passaram por essa casa. Inclusive, meu pai, eu me orgulho de dizer que o meu pai, Mauro Benevides, senador da República 2 vezes, presidente do Congresso Nacional, foi deputado durante 5 mandatos aqui nesta casa. Vice-presidente da Constituinte. Foi vice-presidente da Constituinte, muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que o Congresso Nacional não consegue fazer essa mediação. Tem um outro ainda mais grave, que é o que eu chamo de conflito federativo, ou seja, a diferença de interesses entre os estados mais desenvolvidos e aqueles menos desenvolvidos. O que eu quero dizer com isso? Esse imposto que está sendo unido, 5 impostos em um único, chamado IBS, isso, para quem é da área, subtende que nós estamos criando no Brasil o imposto a ser cobrado no destino. Ou seja, fica com o imposto quem está cobrando. Qual é a sistemática hoje no Brasil vigente para que o nosso ouvinte possa entender? Quando uma empresa do meu estado do Ceará compra uma mercadoria de São Paulo, a carga tributária do ICMS hoje é 18% a total. Então, quando você compra de São Paulo já fica com 7% e o meu estado cobra 11% para fazer os 18%, que é a carga tributária do ICMS. Pois bem, com o IBS, os 18% ficarão com o estado de destino, ou seja, quem está comprando a mercadoria. Portanto, os estados consumidores, eles terão um incremento de receita, porque esse crédito original que fica com o estado vendedor, esse crédito deixa de existir. Ele vai todo destinado. Portanto, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com certeza eles vão empreender uma certa dificuldade na aprovação, né, desse conceito, como já fizeram no passado, porque há, inequivocamente, uma diminuição de receita
que a proposta do Bernardo Api tenta mitigar, tenta minimizar para que ela possa ser efetivamente aprovada. Agora, a história de combinar com os russos, o deputado Mauro Benevides Filho, ou seja, para fazer uma reforma dessa amplitude, é preciso, obviamente, combinar com os governadores. Não tem, os governadores têm, inclusive porque um outro problema que nós temos na nossa carga tributária não só é o excesso dela, ou a má distribuição dela, mas também a questão da distribuição do bolo tributário, ou seja, a receita arrecadatória que vai sair dali, que é concentrada na mão da União, e os estados sempre reclamam disso. Até o presidente tem falado, o presidente da República e o ministro Paulo Guedes também tem falado muito sobre essa questão do menos Brasília, mais Brasil, na tentativa aí de passar para municípios e estados mais recursos para que façam frente à responsabilidade que lhes é atribuída pela própria Constituição Federal, né? Então... Que é a questão de saúde, educação básica, quer dizer, uma coisa assim. Então, aí eu pergunto ao senhor, essa discussão da distribuição também dessa receita, ela está contemplada nessa reforma? Então vamos lá, para que os nossos ouvintes compreendam. A carga tributária brasileira, ela representa 32%, ou seja, a cada R$100 produzidos de bens e serviços, 32 são impostos. Portanto, é o que nós chamamos de carga tributária, 32% frente ao produto interno bruto, ou seja, a tudo que se produz de bens e serviços dentro da economia brasileira durante um determinado período de tempo, que normalmente se calcula no Brasil ou trimestral ou anual. Desses 32%, vamos lá fazer a distribuição para que os ouvintes possam entender essa concentração no Brasil. Desses 32%, 68% é do governo federal, 24% dos estados brasileiros, e 8% variando, 8%, 9%, 23%, 9%, enfim, são esses 9% restantes dos municípios. Portanto, há, com certeza, uma concentração muito profunda desses recursos no âmbito do governo federal. E aí, portanto, há essa demanda, essa cobrança, Edson, que você acaba de colocar, que é pôr em prática. Porque eu conheço bem o ministro Paulo Guedes, tenho estado com ele com a relativa frequência, e esse discurso ele é bonito, ou seja, menos Brasília e mais Brasil, ou seja, compartilhar mais essa carga. No entanto, a gente precisa compreender melhor. O Brasil hoje ele é deficitário. Ano passado ele teve um déficit primário de 120 bilhões de reais, ou seja, faltou dinheiro no Brasil, aliás, está faltando dinheiro para muita coisa. Para muita coisa. O brasileiro está altamente incomodado, as coisas não estão acontecendo no Brasil. Aliás, se você olhar o desemprego, se você comparar fevereiro de 2019 com novembro de 2018, nós voltamos a ter 13 milhões de brasileiros desempregados, sem contar com os 35 milhões de brasileiras e brasileiros que ou estão fazendo bico ou estão trabalhando sem carteira assinada. Hoje o Brasil está num momento em que aqueles que não têm nenhuma proteção de cunho previdenciário, ou seja, não tem filiação ao INSS porque não tem carteira assinada, esse número de 35 ultrapassou os 32 milhões de brasileiros e brasileiras que têm carteira assinada. Então, voltando ao assunto, essa concentração na União, ela precisava ser repassada, melhor distribuída aos estados e aos municípios brasileiros. Mas isso não está acontecendo. Não há o menor movimento que se imagine hoje, nesse momento que nós estamos conversando, qualquer movimento que possamos vislumbrar que, na realidade, isso será em prática. Eu não vejo como isso possa acontecer nesse momento. Agora, deputado Mauro Benevides, você acha que essa mudança no sistema tributário brasileiro pode resolver o problema da sonegação fiscal, se não acabar, pelo menos reduzir, que é muito grande hoje no país? Eu diria, com a experiência que tenho de secretário de Fazenda, a sonegação fiscal ela vem também pela complexidade que essa legislação que eu me referi no início daqui do nosso debate, da nossa conversa, ela vem muito daí. As pessoas aproveitam essas brechas que, porventura,
que porventura são existentes na legislação tributária brasileira, e isso de qualquer tributo. Eu me referi em relação ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto eminentemente estadual, mas isso se expande, perpassa em todos os tributos brasileiros. Se você for examinar a legislação do imposto de renda, por exemplo, é outra complexidade tão grande que quem adora isso são os contadores, porque eles adoram e tem vários empregos que são gerados em função dessa complexidade que está lá estabelecida. Portanto, isso é um ponto importante para ser, vamos dizer assim, colocado na cabeça dos meus colegas deputados e deputadas, né, porque a perseguição, né, dessa reforma tributária ela deve vir. Isso é um ponto importante. Agora, essa carga precisa ser melhor distribuída na população brasileira. Não faz sentido, no Brasil, distribuição de lucros e dividendos não ter a incidência do imposto de renda. Somente o Brasil, a Estônia, e, aliás, tem um outro país que me disseram, mas eu ainda estou confirmando, no mundo que não cobra. Quando o sistema financeiro, quando os bancos distribuem os dividendos para seus acionistas, por exemplo, ano passado, uma determinada instituição financeira, Edson distribuiu, e Elisabel, distribuiu 21 bilhões de reais com seus acionistas, 9 bilhões foram para 3 famílias, que pagaram 0 de imposto de renda. Ou seja, você pode, inclusive, diminuir o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, sobre as empresas e cobrar o imposto de renda sobre lucros e dividendos, que você melhora, não necessariamente você precisa aumentar a carga, mas você torna mais eficiente, cobrar mais do rico e cobrar menos do mais pobre, que está lá no consumo, imposto sobre consumo, quando eu falei, que é a maior incidência da carga tributária brasileira. Muito bem, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, conversando com a gente aqui. Deputado, esse é um assunto que a gente precisava de umas 2 horas de conversa aqui. Ainda tem a reforma da Previdência, que está sendo... Que paralelamente está tramitando junto. Isso, não vamos tocar não, só 2 minutinhos aqui? Não podemos, infelizmente a gente está no final aqui, são 9 horas agora, estamos encerrando o nosso programa, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e vamos voltar a esse tema, vamos esmiuçar mais essa questão da reforma tributária também, porque ela é extremamente importante e mexe com a vida de todos os brasileiros, assim como a reforma da Previdência. De momento, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no estúdio do Painel Eletrônico. Muito obrigado aí por participar conosco. Bom, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, eu acho realmente é um tema que impulsa todos os brasileiros e estou aqui realmente disponível para aprofundar essa questão que eu vivi no meu dia a dia, sobretudo agora, nesse momento em que a reforma da Previdência ela se faz tão presente aqui nesta casa e que atinge, né, a grande maioria do povo brasileiro.